Olá, estamos de volta com mais uma edição do Vai Cair na OAB, um programa dedicado a você, bacharel em Direito que está se preparando para realizar o exame de ordem. Para te auxiliar nesta jornada, trouxemos mais uma dica muito importante. Confira no vídeo a seguir. Olá pessoal, meu nome é Cristiana Costa, sou professora de Direito Constitucional e dou aula também para a OAB. E eu estou aqui hoje para dar algumas dicas para vocês de Direito Constitucional sobre alguns assuntos que são recorrentes na prova da OAB. Então, uma dica importantíssima que eu vou dar para vocês é atentar para os assuntos que estão sendo utilizados na atualidade. Então, por exemplo, agora nós estamos em época de eleição, então é muito comum que a OAB cobre questões sobre direito político, sobre poder legislativo, poder executivo. Então, atentem para esses assuntos que vamos chamar assim assuntos da moda. E principalmente aqueles assuntos que foram modificados recentemente. E é exatamente esse o tema que eu vou trazer aqui para vocês. Nós tivemos em outubro de 2017 a emenda 97 de 2017, que alterou um pouquinho a questão referente aos partidos políticos. E por que essa alteração é tão importante? É que ela ainda não está valendo, mas para a prova sim. Então vamos lá, a primeira alteração que a gente teve nesse capítulo de partidos políticos é em relação às coligações partidárias. Então nós tínhamos as coligações permitidas tanto nas eleições majoritárias quanto nas eleições proporcionais. Lembrando que majoritária é o governador, o presidente, o prefeito e o senador. Enquanto que as proporcionais são os deputados federais e estaduais e os vereadores. Então, eram permitidas até então as coligações nas eleições majoritárias e nas eleições proporcionais. O que a emenda fez, 97, foi, a partir de 2020, das eleições de 2020, é proibido agora haver coligações nas eleições proporcionais. Então, deputados estaduais, federais e os vereadores. Significa dizer que o quociente eleitoral, aquele cálculo matemático que arrasta deputados e vereadores para dentro do mandato eletivo, ele agora vai ser computado apenas em relação a um único partido. Não mais aquelas coligações de 3, 4, 5 partidos para aumentar o quociente eleitoral e fazer com que a gente conseguisse puxar mais candidatos. Isso para tentar aí resolver alguns problemas eleitorais que nós tivemos. Já tivemos candidatos eleitos com um voto, por exemplo, e que não tem representatividade. Então, o fim das coligações nas eleições proporcionais veio resolver exatamente esse problema. Um outro assunto da atualidade, também nessa emenda tratado, é tentar diminuir a quantidade de partidos políticos que nós temos hoje no Brasil. Então, hoje nós temos cadastrados 35 partidos políticos, a grande maioria partidos pequenos, que a grande maioria dos brasileiros sequer conhecem, não sabem o nome, não sabem a sigla. Então, a ideia é, se eu tenho, por exemplo, 6, 7 partidos dos trabalhadores, a ideia é que eles se unem e formem um grande partido dos trabalhadores. Mas a Constituição Federal, ela menciona de forma expressa que a gente não pode extinguir partidos políticos, porque o pluripartidarismo é um dos pilares da democracia. Então, o que foi que a emenda fez? Ela começou a criar cláusulas de barreira. Então, estabelecendo um desempenho mínimo para os partidos políticos numa eleição, para que na próxima eleição ele consiga acesso gratuito à rádio e à TV e consiga também acesso ao fundo partidário. Então, lembrando a vocês que desde 2015 o Supremo proíbe que pessoas jurídicas elas doem dinheiro aos partidos políticos. Ou seja, basicamente os partidos hoje dependem de fundo partidário e de doações de pessoas físicas que normalmente são em valores menores. Então, qual é a ideia dessa cláusula de barreira? Se a gente não tiver um desempenho mínimo em relação ao partido político nessas eleições, na próxima eleição o partido vai perder o acesso ao fundo partidário, perder o acesso gratuito à rádio e à TV. Ou seja, a propaganda e o dinheiro que seria utilizado para financiar a sua campanha, ele ficaria restrito, seria imensamente reduzido e a tendência é que os partidos vão se extinguindo no meio desse tempo. Então essa cláusula de barreira, que volto a dizer, não vale para agora, tá? Não vale para essas eleições, mas já cai em prova porque já faz parte da Constituição Federal. A cláusula de barreira é a partir de 2030. Nesse períodozinho que a gente vai ter até 2030, tem uma regrinha de transição. Mas vamos para a cláusula de barreira. O partido político teria que ter 3% dos votos válidos do Brasil, tá? Esses 3% dos votos válidos teria que estar dividido em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, quando eu falo unidades da federação, eu estou incluindo estados e o Distrito Federal. E em cada uma dessas unidades ter pelo menos 2%
do eleitorado, dos votos do eleitorado dessa unidade da federação. Se ele conseguir esse desempenho mínimo na próxima eleição, ele vai ter acesso gratuito à rádio, à TV e vai ter acesso aos recursos do fundo partidário. Só que são duas situações alternativamente. Então, ou ele consegue esse desempenho de 3% dos votos brasileiros, divididos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com pelo menos 2% do eleitorado de cada uma dessas unidades, ou ele pode conseguir eleger 15 deputados federais, divididos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Se ele conseguir ou o primeiro requisito ou o segundo requisito, no próximo ano, na próxima eleição, ele vai ter acesso gratuito à rádio, à TV e acesso aos recursos do fundo partidário. Se ele não atingir esse desempenho mínimo, na próxima eleição, ele já não tem mais acesso ao fundo partidário, já não tem mais acesso gratuito à rádio e à TV. Mas aí o nosso legislador ele pensou o seguinte: pode acontecer de um partido, por exemplo, eleger 15 deputados, mas não conseguir essa distribuição de 1/3, ou até mesmo eleger 14 deputados não atingindo o desempenho mínimo. Se isso acontecer, a tendência é que esse partido a longo prazo venha a ser extinto e ele perca esse acesso gratuito à rádio e à TV. Então a nossa emenda, ela oportunizou o candidato que foi eleito por esse partido que está prestes a ser extinto, ele mudar de partido durante o seu mandato sem perder o cargo. O que abre uma exceção aí, a regrinha da fidelidade partidária, que diz que, como regra, aquele candidato que mudar de cargo, depois de eleito, ele perde o cargo. Mas aí a gente criou uma exceçãozinha aí a essa regrinha da fidelidade partidária. Então, gente, presta atenção nessas emendas recentes que alteraram assuntos que estão sendo abordados na atualidade. São esses assuntos que mais caem na OAB. É importante ressaltar que através do nosso Instagram, @VaiCairNaOAB, você também pode acompanhar outras informações sobre os diversos assuntos abordados no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. A todos, bons estudos e até a próxima!